Se você não souber responder essas 3 perguntas, significa que está investindo errado e que o mercado vai te pegar e você vai quebrar a cara. Então vamos lá. Primeira pergunta: quando você decide investir, qual é o prazo para esse investimento? Você não precisa deixar o dinheiro lá preso, mas qual a necessidade que você vai precisar desse dinheiro? É no curto, no médio ou no longo prazo? Se você souber também para que guardar, para que você está guardando efetivamente, né? Se é para uma viagem, casamento, filhos ou aposentadoria também é muito bom, mas a primeira pergunta é: qual o prazo para você querer resgatar esse investimento? Não quer dizer que você tem que deixar o dinheiro preso, mas quer dizer que você vai ter que tomar muito cuidado com o tipo de exposição que você vai querer dar para o tipo de risco que você vai querer tomar. Vou dar aqui o exemplo clássico, né? Quando a gente pega aqui ativos de renda fixa, como por exemplo aqui, só para mostrar, né? O LFTS 11, né? Que é praticamente aí a Selic, ele só sobe. Então, se você compra ele para o curto prazo ou para o longo prazo, independente se ele tem imposto de renda bom, independente se isso aqui é bom, isso aqui não é recomendação de investimento, mas ele pode ser resgatado basicamente a qualquer hora. Você não vai ter, digamos assim, um impacto ou um risco de resgatar num momento ruim que ele está desvalorizado, tá certo? Então você pode investir pensando em curto prazo, médio prazo, longo prazo, tanto faz. Agora, quando você investe, por exemplo, em bolsa, tem, por exemplo, aqui, né, o Ibovespa, né? Cara, o Ibovespa, ele oscila muito. Tem momentos que ele tá bem, tem momentos que ele tá mal, ele várias vezes tá mal, mas às vezes ele fica bom também. E você não pode correr o risco de precisar daquele dinheiro num momento que ele tá desvalorizado na sua carteira. Porque senão você vai ter que fazer um resgate forçado e vai acabar perdendo dinheiro. E se perder dinheiro, vai acabar, de certa forma, se prejudicando, criando um trauma, sendo problemático. Então a gente tem que ter essa primeira clareza, né? Você tá investindo aqui, ó, pensando aqui nesse gráfico, né? De 1 hora, ou seja, pensando em poucos dias, pensando numa necessidade de curto prazo, que do tipo, se ele cair, putz, ferrou, vou ter que sacar mesmo assim. Você está pensando aqui em médio prazo, por exemplo, um dia, só ilustração, né? Não quer dizer que é isso. Ou seja, você consegue ter aqui oscilações um pouco mais longas, do tipo, poxa, desvalorizou. Bom, ok, vou continuar aqui trabalhando nessas posições, vou seguir com meus investimentos. De repente, ó, putz, valorizou. Quem sabe agora é uma boa hora para sair, não sei, depende dos seus objetivos, depende da sua carteira toda. Ou então, talvez você está pensando aqui, ó, 12 meses, né? Mais longo prazo ainda. Tá? Então, quando a gente está pensando em prazos ainda mais longos, ainda mais distantes, né? É até um pouco mais tranquilo, porque grandes quedas elas aparecem, tá? Grandes oscilações elas aparecem. Isso aqui parece pouco, mas é tipo 50% de queda, ok? Ou então deixar assim, né? No um mês, só que isso aí, beleza. Então tem, olha só, grandes quedas, tem grandes oscilações, mas você sabe que não vai precisar desse dinheiro no curto prazo e consegue deixar ali tranquilo, trabalhar suas posições e seguir investindo. Isso vale aqui para ativos mais voláteis, como o Ibovespa, o S&P, o próprio IVVB11, ou até mesmo, quem sabe, o Bitcoin, né, que são super voláteis aqui, mas que você tem que ter uma mentalidade de longo prazo, senão pode acabar se enrolando. Bom, e já comenta aí para mim qual a pergunta que você considera que o todo bom investidor tem que ter e saber responder. A segunda pergunta é: o que você faria se os ativos que você está comprado caíssem 50%? Em outras palavras, né? Quanto de oscilação você está disposto a ter e a estar exposto, né? Sem você perder o controle e ser tomado aí por pânico ou emoções negativas. E isso é muito importante porque vai dizer muito sobre o seu perfil de risco. E isso pode ser trabalhado ao longo do tempo, pode ser mudado, mas inicialmente você tem que saber responder. Poxa, Anthony, eu consigo tomar uma ré ali de 50% na posição, porque primeiro, eu já sei, né, já respondi a primeira pergunta, que eu não preciso do dinheiro no curto prazo, e segundo, eu sei que com o passar do tempo os meus ativos são de qualidade. Aí você tem que saber avaliar os ativos, que é a terceira pergunta, tá? Tem gente que não, tem gente que mesmo que sabe que existem ativos de qualidade, poxa, eu tenho 50%, não dá. É demais pra mim, cara. Do tipo, olha, não vou nem querer investir nesse tipo de ativo, eu sou mais conservador, ou então se eu sou conservador é uma alocação mínima, só para dizer que eu tô dentro, só para eu ir trabalhando isso. Então assim, não existe resposta certa ou errada, mas precisa existir uma resposta. Senão o que vai acontecer? Você vai sair comprando a próxima modinha da vez, que sempre vai ter uma modinha, tá, pessoal? É garantido. Ó. Eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho uma empresa, eu também tenho produtos para vender. Beleza. Mas o que a gente mais vê é o cara que está desse lado aqui, ó, fazendo vídeo, ele criando uma nova modinha. Isso é muito fácil e a indústria precisa produzir novas modinhas. Daí o que acontece? O pessoal vai na próxima modinha e quando ela cai os 30%, 40%, as pessoas não tinham se feito essa pergunta e aí elas descobrem que não tinham ali esse perfil mais arrojado ou precisam do dinheiro e aí acabam realizando a perda, né? Quando o mercado realiza a perda é quando ele
vira de novo e reverte para alta. Então muitas pessoas dizem que está tudo certo, mas na primeira tremida na base já largam tudo e acabam se enrolando. De novo, segunda pergunta é: o que você faria se caísse 50%? Você esperava, comprava mais, vendia? O que você faria? O mais importante é ter alguma resposta clara. E além disso, também é muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, e aí eu vou te agradecer bastante. Terceira pergunta é um pouco mais técnica. Como você vai diversificar entre classes e ativos os seus investimentos? A estrutura do campeonato, estou imaginando que você não é um grande gênio dos investimentos, você provavelmente é uma pessoa com a inteligência acima da média, tem grandes qualidades profissionais no seu trabalho, na sua família. Obviamente é uma pessoa com inteligência em alguma área, mas talvez não seja um grande gênio do mercado financeiro. Então, de certa forma, você vai querer, pelo menos, diversificar um pouquinho seus investimentos por segurança, né? Por proteção de patrimônio. E aí você tem várias formas de fazer isso. Você pode diversificar entre moedas, entre classes, entre tipos de renda ou entre ativos. Você vai ter que decidir isso. Como é que você vai fazer para diversificar? E a forma dessa diversificação, ela vai apontar muito para as respostas da pergunta 1 e da pergunta 2. Por quê? Porque agora que você já sabe o prazo que está querendo investir, o seu horizonte mais ou menos de investimentos, você sabe que se ele for mais longo, você não precisa do dinheiro no curto prazo e pode investir em ativos de maior risco. Em segundo lugar, talvez você possa investir em ativos de risco, mas você não queira, porque não é o seu perfil. Então talvez você queira ter fatias maiores de ativos de renda fixa, mais conservadores. Aí tudo isso tem que conversar, né? E com essas duas informações vem a pergunta, né? Como é que você vai fazer para diversificar? Independente aqui dos vários níveis, ou até mesmo dos ativos em si, né? De alguma forma, a sua carteira ela vai existir. Você vendo ela ou não, ela vai existir. E aí você vai poder montar ela de acordo com as suas preferências. Tem gente que prefere, por exemplo, comprar ali mais de 100 ativos diferentes para poder fazer essa diversificação. Às vezes essa diversificação vira pulverização, né? Mas às vezes realmente você tem que comprar 100, 150 ativos para estar verdadeiramente diversificado. Quando você considera todas as classes de ativos, é muito comum você, quem faz stock picking, né, ou compra só títulos de renda fixa também, é muito comum você ter mais de 100 ativos na carteira. Eu particularmente não gosto porque fica muito difícil para fazer a gestão, né? Fica muito complicado. Eu prefiro muito mais investir pelos ETFs, porque ali de 10 a 20 ETFs você consegue estar diversificado, porque dentro de cada ETF tem 500 ativos, 100 ativos, 1000 ativos, 10 mil ativos às vezes. Então eu consigo gerir muito melhor a diversificação. Mas são opções. Você vai ter que tomar uma decisão e vai ter que fazer uma escolha. E se você ainda quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas das soluções que eu ofereço, tem um link aqui na descrição para você saber um pouco mais. Sempre focado em ETFs comprados no Brasil, diversificados, baratos e livres de conflito de interesse. E vocês notaram que eu já fiz as 3 perguntas, né? Mas aqui eu quero trazer um bônus. Eu fiz esses dias um vídeo falando ali sobre bater o SP500, né? Superar o índice que eu falo, né? Vou deixar esse vídeo completo agora aqui no final recomendado, tá? Mas o ponto daquele vídeo todo foi esse gráfico aqui. Eu explico ele no detalhe lá naquele vídeo, tá? Mas basicamente eu explico a complexidade que é você realmente bater os índices de mercado e você ser mais inteligente do que o mercado. Essa quarta pergunta, né, ou esse quarto bônus, vamos dizer assim, do vídeo, é o seguinte: qual é o seu objetivo real no mercado financeiro e nos investimentos? Eu não estou dizendo aqui o que você está querendo com esses investimentos. Não estou dizendo que é viajar, comprar um carro, uma casa. Não estou dizendo isso. Isso é legal você responder também. Ah, aposentadoria? Tranquilo. Reserva de emergência? Tranquilo. Mas o que você quer no mercado financeiro? O que você espera dele? Você espera resolver um problema e ser melhor do que ele? Se você espera esse tipo de coisa, eu até entendo, eu vou te desejar boa sorte, porque é muito, mas muito mais difícil do que parece. Agora, se você só está pensando em investir na continuidade por proteção patrimonial, aposentadoria e valorização do dinheiro, eu concordo, eu, por exemplo, faço isso, mas eu tenho essa abordagem muito clara na minha cabeça. E aí é muito mais fácil de eu não me desviar do plano que a gente faz, né? No caso, essas carteiras que a gente monta, independente se a carteira é recomendada ou o seu próprio patrimônio, né? Esse é o seu plano a ser seguido, tá? Quem não tem um plano já perdeu. Então, se você tem um plano, você já está melhor do que a grande maioria das pessoas, né? Mas é muito fácil de você sair do plano se você não tem esse objetivo muito claro. Que objetivo, Anthony? Esse objetivo de pensar em longo prazo, aposentadoria, ou então o objetivo de bater o mercado e ser melhor do que ele. Quando você está fazendo stock picking, escolhendo as próprias ações ou operando ativamente no mercado, fazendo trades em geral, eu acho legal, mas é muito mais difícil do que parece, tá? E é isso aqui que esse gráfico nos mostra, eu explico no detalhe no vídeo que vai ficar recomendado aqui, de como é difícil bater o S&P e tantos outros índices, mas basicamente, vou resumir aqui em uma frase para te deixar curioso, tá? Mas basicamente aqui,
28% das ações do S&P superaram ele em 2024, ok? As ações que estão dentro do S&P 500. 28% aqui, ok? Ou seja, um terço conseguiu ser melhor do que o índice. Beleza. Agora, sabe qual que é o problema real de você tentar bater o mercado e resolver ele? Se esse é o seu objetivo, quer dizer que quando você ganha dele, quando você consegue estar aqui nessa faixa dos que performaram melhor, que é esse retângulo aqui, né? Você passou da performance dele, você ganhou dele, você está ganhando na média, a gente chama isso aqui de esperança estatística matemática, é o seu edge estatístico. Você está ganhando na média, olha só, de 0 a 20%. Ou então outros percentuais superiores, ok? Porém, muito menos provável. O problema é que quando você está perdendo do S&P, que é esse outro lado aqui, o que é o S&P? É o mercado na média, tá? É a média do mercado financeiro. Você está perdendo muito mais do que quando está ganhando. Então, além de ser mais provável que você perca dele, você perde mais do que quando ganha. E aí as pessoas vão falar assim, não, Arthur, mas eu vou comprar várias ações individuais e aí as perdas vão anular os ganhos. Ou então, os meus ganhos serão maiores do que as perdas. Olha, de novo, se esse é o seu objetivo, então que fique muito claro para você e para mim que você está dizendo para todos, né, para o mercado, que você está esperando bater o mercado. E isso é muito difícil. Até que 90% dos gestores profissionais, que são pessoas muito inteligentes mesmo, eles não conseguem. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse dado, sobre esse vídeo, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui, sobre essa questão toda no detalhe. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta.